Bom dia, pessoal. Vamos começar hoje mais uma live falando sobre o capítulo 4, né, do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Vou mostrar aqui para vocês a capa. Esse capítulo eu dividi de novo em duas partes. Na última semana a gente falou sobre os escudos e máscaras que a gente usa, né, para disfarçar as nossas vulnerabilidades e as que são mais usadas. E hoje ela vai falar sobre os escudos e máscaras que são menos usadas. São alguns escudos e máscaras que eu não acho que são tão menos usadas, não. Eu acho que elas são até bem usadas, né? Eu vou iniciar aqui falando do primeiro escudo, que ela fala que é o escudo de viking ou de vítima. E o que ela fala aqui? A gente quando sofre algum trauma, bom dia Dani, quando a gente sofre algum trauma, a gente tem uma tendência a ter como comportamento pós um trauma, ou eu me faço de forte, ou eu entro numa fragilidade muito grande em relação àquele trauma. Então, é basicamente essa máscara. Eu posso, após um trauma, me fazer de forte, que nada me afeta, ou eu vou entrar numa linha de vitimização, eu vou me fazer de vítima. E ambas as formas, né, essas máscaras, acabam atrapalhando muito. Porque aquele que coloca essa armadura de vikings, que nada me afeta, que eu sou super poderoso, na verdade ele acaba sofrendo mais. Eu acho até um comportamento muito comum, por isso que eu falo que eu acho que é um comportamento muito comum esse de você usar essa máscara, porque muitas pessoas se fazem de fortes o tempo inteiro, então mostra que nada me afeta e tal, mas só mostram, são mais afetadas ainda. E o vítima acaba sofrendo além do que sofre mesmo, porque ninguém é tão frágil assim, então ninguém é tão forte e ninguém é tão fraco. Nós temos as nossas forças e temos as nossas fraquezas. E aí, né, que ele fala, como a gente enfrenta uma situação assim, né? Se eu me encaixo numa dessas duas formas, como que eu enfrento? Aí ele diz assim, que a gente precisa admitir, né, esse problema, esse trauma que a gente sofreu. A gente tem que buscar ajuda profissional. A gente precisa superar o obstáculo da vergonha e do segredo que acompanha esse trauma, porque muitas vezes a gente não compartilha porque a gente tem vergonha daquilo que aconteceu com a gente. E a gente precisa abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária. Então, diariamente eu preciso buscar a recuperação desse trauma. Lembrando, gente, que o trauma nem sempre é uma coisa muito grandiosa. A gente acha sempre que um trauma é alguma coisa muito grande que acontece com a gente. Trauma é tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que causa algum tipo de bloqueio do nosso comportamento, bloqueio emocional. Isso é um trauma. Ele te afeta, é o impacto que você sofre e depois disso ele te transforma. Ele vai causar alguns bloqueios e alguns medos. Isso é um trauma. Então, não tem como avaliar se um trauma é maior, se é menor. Não existe isso. Trauma é trauma e eles acabam trazendo transtornos para a nossa vida, porque por causa deles a gente passa a agir de uma outra forma, que não tem, querendo evitar que aquilo aconteça de novo. E aí, geralmente, ou eu me vitimizo, fico falando o tempo todo, Elaine, mas a vitimização, né? Agora eu lembrei de falar uma coisa que é importante. A vitimização não é uma forma de expor a nossa vulnerabilidade? Não necessariamente. A vitimização muitas vezes está ligado a você querer que o outro entenda a sua dor e sofra com você.
que o outro te poupe. Isso não tem muito a ver com a sua vulnerabilidade, porque nós não temos só vulnerabilidades. Uma coisa é eu falar assim, olha só, eu tenho medo de fazer isso aqui é muito difícil para mim. Mas aí a outra coisa é quando o tempo todo tudo é um bloqueio para mim, é diferente. Então, são coisas diferentes. O processo de vitimização, eu entro num estado excessivo de vulnerabilidade. Nós não somos assim o tempo todo. Então, isso faz com que eu queira ser vista, queira ser cuidado pelo outro, impedindo que eu também desenvolva habilidades para melhorar alguns aspectos. Nossa responsabilidade pela melhora, por nos sentirmos melhores, não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Uma pessoa que se coloca muito no estado de vítima, ela está o tempo todo transferindo para o outro essa responsabilidade, que o outro que precisa proteger essa pessoa, que o outro precisa cuidar dessa pessoa. Então, isso não é positivo. Por isso que a vitimização aqui nesse caso, ela excede, né, a vulnerabilidade. Então, ela não é boa por isso. E o Vikings é você se fazer de forte o tempo todo, que aí é totalmente o oposto a mostrar a vulnerabilidade, né? Vocês entenderam esse aspecto? Alguém se identifica com Vikings ou com a vitimização? Por que eu falei que eu acho que esses são muito usados? Porque eu vejo muitas pessoas nisso, ou elas estão num polo ou no outro, geralmente. Então, eu não acho que isso é tão incomum às pessoas, não. Acho que esses mecanismos, essas máscaras, são usadas até com muita frequência. Depois ele fala do escudo, da superexposição. Então, tem 2 tipos de superexposição que ela fala. O escudo do holofote, quando eu me mostro excessivamente para as pessoas, numa tentativa de chamar a atenção, de ser vista, do outro me olhar, sabe? E aí essa é uma coisa exagerada, porque às vezes eu nem respeito um pouco o limite do outro, sabe? Às vezes o outro nem quer ouvir, eu não tenho nenhuma relação de intimidade com o outro para isso, e eu tô falando o tempo todo sobre mim, falando o tempo todo de mim. Então isso não é saudável por isso. Deixa eu ver o que a Dani colocou aqui. Já fui os 2. Hoje o trabalho é o equilíbrio. Perfeito, Dani. Todo mundo tem a sua força de Vikings e todo mundo tem as suas fraquezas de vítima. Mas ninguém é um extremo ou outro extremo. A gente precisa mesmo equilibrar, saber quais são as nossas forças e fraquezas e equilibrar isso dentro da gente, entendendo que isso é normal, né? Então, o holofote, a máscara do holofote é quando eu me exponho para qualquer pessoa, buscando um vínculo, buscando uma atenção. Eu estou sempre me expondo demais. E aí, eu não tenho aquela coisa que a gente já vem falando, que é da empatia. Porque para quem que eu vou falar da minha vulnerabilidade? Eu vou falar para alguém que quer ouvir. Para alguém que vai ter empatia em relação a isso, para alguém que está disposto a viver aquele momento comigo e não para qualquer outra pessoa. Então, quando eu me exponho demais, eu estou usando essa máscara. Eu preciso de alguma forma ser vista e ser acolhida. E aí ela fala, né? Quando pregamos vulnerabilidades para alcançar um holofote sobre o nosso ouvinte e temos como resposta a perda de vínculo, porque ao invés de eu ter vínculo assim, eu acabo afastando essa pessoa de mim, porque eu não criei uma relação antes. Então a pessoa fica assustada e ao invés de aproximar, ela se afasta. Então, qual o sentido do uso da máscara do holofote? Eu uso na tentativa de ser vista, na tentativa de criar vínculos. E muitas das vezes isso não acontece, acontece o extremo oposto, que a pessoa foge de mim, porque ela não está pronta ainda para viver uma relação assim comigo. Né? E aí eu me sinto cada vez mais isolada, cada vez menos compreendida.
Qual é a forma de eu lidar com isso? Como que eu faço? Se eu sou uma pessoa que tenho essa tendência de criar vínculos através do holofote, o que que eu preciso fazer? Ela fala, toda vez que eu for compartilhar alguma coisa com alguém, eu me fazer algumas perguntas. Por que que eu quero compartilhar isso com alguém? Qual é a minha necessidade de falar isso para essa pessoa? Qual o resultado que eu espero obter quando eu falar isso para essa pessoa? Quais são as emoções que eu estou sentindo nesse momento? Minhas intenções estão alinhadas com meus valores? Aquilo que eu quero receber tem a ver com os meus valores? Eu estou fazendo isso só para criar vínculo? Então, são alguns questionamentos que a gente vai tendo para a gente entender qual é a necessidade de eu falar alguma coisa para alguém. E se eu entendo, não, eu quero falar isso para a pessoa ficar mais próxima de mim, para a pessoa saber realmente que eu sou, opa, eu estou lá no holofote. Eu estou querendo vínculo através da superexposição da minha vulnerabilidade que não está nesse momento sendo necessária. Então, eu posso expor a minha vulnerabilidade, eu só não posso expor para qualquer pessoa a qualquer momento. Entenderam essa diferença? E depois ele fala do escudo invadir e roubar. O que é esse escudo? É a prática de usar a vulnerabilidade como uma ferramenta de manipulação. Uma atitude de invadir e roubar é desorganizada, não planejada e despreparada. O invadir e roubar, empregado como uma armadura, tem a ver com invadir as fronteiras sociais com as pessoas, com informações íntimas, e então roubar toda a atenção e energia possível. Vemos isso mais frequentemente nas pessoas que se expõem muito nas redes sociais. Então, o que é esse invadir e roubar? Ele é um pouco mais intenso do que do holofote. No holofote eu chego para uma pessoa, eu falo aquilo para ter vínculo. No invadir e roubar, eu faço para ter todas as atenções voltadas para mim. E às vezes eu entro... É como se fosse um estado de vitimismo muito grande, junto com o holofote e com uma tendência à manipulação. Então eu me coloco numa vulnerabilidade muito grande, mas para manipular, para que as pessoas tenham pena de mim, para que as pessoas façam alguma coisa, para que eu ganhe alguma coisa em troca em relação àquilo. Isso é muito forte. Às vezes pessoas que expõem situações que... uma coisa que às vezes que acontece com muita frequência. Pessoas que expõem relações abusivas na internet. Tem gente que expõe com a necessidade de compartilhar para ajudar outras pessoas. Tem gente que expõe com essa necessidade de invadir e roubar. Ela fala às vezes de coisas que são muito íntimas. Elas roubam a atenção do outro, se colocam no lugar de extremamente de vítima para conquistar alguma coisa, para conquistar mais seguidores, para conquistar novos investimentos, né? E aí ela ultrapassa a barreira dela com o outro, ela não tá nem aí para o outro, ela tá vendo o que ela pode ganhar quando ela expõe aquela vulnerabilidade dela. E às vezes ela nem resolve aquilo que feriu, porque não necessariamente aquilo não aconteceu com a vida dela, não aconteceu na vida dela, às vezes aconteceu. Mas ela está usando aquilo ali a benefício próprio. Ela não está falando de uma vulnerabilidade na intenção de compartilhar. Ela só quer se dar bem em relação àquilo. Então, outra forma da gente lidar com essa máscara é a gente se questionar. Por que eu preciso compartilhar uma coisa tão séria e tão importante assim? Qual é a minha necessidade por trás desse tipo de fala? O que eu quero alcançar com isso? Que benefício eu vou estar levando a alguém se eu compartilhar isso? Então, todas as vezes que a gente se questiona,
a nossa chance de compartilhar algo que vai ser invasivo vai ser muito menor do que quando eu falo, não, eu tenho que falar. Nem tudo eu preciso falar, nem tudo eu preciso expor. E é muito importante que às vezes a gente não fale no momento de dor, porque no momento de dor você ainda não organizou mentalmente e emocionalmente aquilo que você viveu. E às vezes você vai falar coisas que você vai se arrepender, ou você vai falar coisas que você vai ferir outras pessoas. Então você passa de ser uma pessoa que é vulnerável para atacar, que é o viking que faz muito isso também, né? Além de ser forte o tempo todo, ele ataca. O viking é assim. Ele, para não se sentir vulnerável, ele ataca primeiro. E que causa muito sofrimento e muita dor também. Então eu vou primeiro amenizar e entender aquela minha vulnerabilidade e então depois falar para pessoas que possam de alguma forma entender isso, não julgar, e eu não vou invadir o espaço dessa pessoa. Um outro escudo que a gente usa muito ela bota aqui que é zigue-zaguear. O que é isso? Eu fugir. Eu estou o tempo todo fugindo de uma sensação de vulnerabilidade. Novamente, eu acho isso aqui muito comum. Pessoas que têm transtorno de ansiedade geralmente têm muito isso. Eu escondo, eu fujo, eu evito, eu procrastino, eu culpo e eu minto para fugir da sensação de vulnerabilidade. Então, novamente, eu escondo aquilo que eu estou sentindo, eu fujo, eu evito, eu procrastino, eu culpo e eu minto para fugir da minha vulnerabilidade. Uma coisa que é muito comum, às vezes, né, quando isso acontece, às vezes, sei lá, eu tenho que fazer um trabalho. E esse trabalho mexe muito comigo, por quê? Porque me deixa num estado de vulnerabilidade. Meus medos começam a aparecer. Será que eu vou conseguir? Eu não sou tão boa assim. Eu não sei se eu vou conseguir. Aí começo a entrar num estado de vulnerabilidade. Para não sentir isso, o que eu faço? Eu não faço o trabalho, eu procrastino o tempo todo, eu coloco a culpa em alguém, porque eu não consegui fazer o trabalho por causa de alguém, eu minto, eu evito o tempo todo para não entrar em contato com a vulnerabilidade que é minha. Que são os meus medos que vêm na hora de enfrentar um problema. E aí, o que eu falo muito com as pessoas que têm transtorno de ansiedade? Transtorno de ansiedade vem de uma sensação de medo, né? Eu tenho medo de alguma coisa. E aí, eu começo a prever o futuro para criar estratégias para evitar o medo. Olha o evite aqui, nesse zigue-zaguear, né? Eu estou evitando toda hora a sensação de medo. Então, eu estou evitando esse medo. Isso aumenta o meu estado de medo e aumenta a minha vulnerabilidade. Então, ela não é uma estratégia que protege, pelo contrário, ela causa mais estresse e mais sensação de vulnerabilidade. Qual é a única forma de enfrentar um medo e uma vulnerabilidade? De lidar, né? É enfrentar. Então, se eu tenho medo de, sei lá, de fazer um trabalho, de apresentar um trabalho na frente das pessoas, porque o que essas pessoas vão pensar de mim, o que essas pessoas vão falar de mim, se vem essa questão, o que eu preciso fazer? Eu preciso enfrentar. Eu preciso reconhecer primeiro essa vulnerabilidade. Não, o que eu quero? Por que eu quero fugir? Por que eu não quero fazer o meu trabalho? Por que eu não quero apresentar? Por que eu estou dando desculpa? Por que eu estou mentindo? Por que eu estou culpando as pessoas? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ser criticada. Então eu vou entrar em contato com a minha vulnerabilidade. E aí eu vou trabalhar isso em mim. Como que eu vou trabalhar isso em mim? Eu preciso criar uma estratégia para enfrentar. Então, eu preciso fazer. Então, eu vou com medo. O medo vai estar me acompanhando, mas eu vou me dar recursos para conseguir apresentar o meu trabalho da melhor forma possível que eu consigo hoje.
Lembra que eu falei na semana passada sobre o perfeccionismo? O que atrapalha muitas vezes a gente entrar no estado de perfeccionismo, porque eu não faço, porque eu ainda não sou perfeita nisso, mas eu não vou ser perfeita enquanto eu não praticar. O que leva à perfeição é a prática. Se eu fujo toda hora da prática, eu tô cada vez mais distante de me aprimorar. E aí cada vez eu tô mais vulnerável e mais insegura. Então, nessa máscara de fugir, eu preciso enfrentar. É a única forma. Então, eu vou fazer. Eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer com os recursos que eu tenho. Então, é o enfrentamento. Nenhuma cura de ansiedade acontece com o evitar. Nenhuma. Se você está fugindo, você está aumentando a sua ansiedade. Ai, Elaine, mas eu sinto um alívio tão grande quando eu não faço. Sente um alívio. 2 minutos depois você está se sentindo pior ainda. Porque aí o seu medo aumenta mais. Porque você fala, caraca, eu não consigo mesmo. Eu sou ruim mesmo. Eu sou incapaz mesmo. E aí você vai fortalecendo os seus medos. Não tem outra forma de superar sem fazer. Não tem remédio, não tem milagre a não ser enfrentar. O que acontece muito com as pessoas, quem aqui tem carteira de motorista, vai entender isso que eu tô falando. Para tirar a carteira de motorista é um estresse imenso, porque a gente está sendo avaliado e ser avaliado não é a melhor coisa do mundo, né? A gente não gosta da crítica, né? A gente não gosta da invalidação do outro. Só que como que eu vou superar isso? Fazendo. Se eu nunca tirar a minha carteira de motorista, eu vou evitar essa sensação. Mas eu vou pro resto da vida alimentar a minha insegurança que eu não sou capaz de fazer. Então a única forma de eu enfrentar algum medo e qualquer medo que me gera um estado de ansiedade é enfrentar. Eu preciso me enfrentar. Claro que eu vou enfrentar criando estratégias que eu não vou me expor, né? Há um risco muito grande, mas eu vou criar essas estratégias. A maioria das pessoas que não tem uma prática ao dirigir vai ter medo, porque você já não tem prática. A pessoa que tem prática dirigindo vai tirar a carteira muito fácil, mas ela já passou pelo medo lá anteriormente. Em algum momento ela teve que aprender. Ninguém nasce dirigindo, ninguém nasce falando, ninguém nasce andando, ninguém nasce fazendo nada. A gente aprende tudo. Não é verdade? Só que a gente não lembra dos nossos medos. A não ser que tenha sido causado um impacto muito grande e gerou um trauma, mas a maioria das vezes a gente não lembra. Você não lembra no dia que você começou a andar, mas vê uma criança que está aprendendo a andar e ela fica lá se equilibrando assim. Ela tem medo. Ela tem medo de soltar a mãozinha, não tem? Você viveu isso. Mas para aprender a andar como você anda hoje, você teve que soltar a sua mão. Então é isso que você precisa confiar. Você precisa criar estratégias, né? E fazer. Não dá para eu pegar e soltar a minha mãozinha quando eu sou lá pequenininha e sair correndo, porque eu não vou conseguir, eu vou cair, eu vou me machucar. Essa não é a estratégia de enfrentamento. A estratégia de enfrentamento é eu vou soltar a minha mãozinha, eu vou dar um passo e vou conseguir apoiar em outro lugar. Não é assim que a gente faz com as crianças? Até que um dia eu consiga correr. Então é isso, com a prática eu vou me aperfeiçoando. Só que para me aperfeiçoar eu preciso dar o primeiro passo. Então essa do zigue-zaguear eu acho que é uma máscara muito comum que a gente usa, que é o evitar. A gente está sempre evitando, fugindo, procrastinando, culpando, mentindo, para evitar a sensação de vulnerabilidade que não vai fugir, ela vai permanecer ali na gente, né? Um outro escudo que ela fala, que é o último escudo, né? É a desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Eu uso essas máscaras para lidar com as situações, para evitar um estado de vulnerabilidade. Então, eu uso a desconfiança num sentido de nunca dar crédito ao que a outra pessoa está falando. Então, não é que eu
não possa desconfiar das coisas, eu posso, mas é o uso da desconfiança de forma excessiva. Eu nunca confio, eu estou sempre criando uma ideia que por trás daquilo que a pessoa está me falando tem uma outra coisa acontecendo, que ela está me enganando. E aí eu uso isso até de uma forma agressiva, porque a pessoa sente isso, sente que eu não estou confiando nela. Então eu acabo sendo uma pessoa muito agressiva. Por medo, né, de ser enganada, eu passo a desconfiar extremamente. Quando isso aqui acontece, em alguns casos que eu vou dizer para vocês, quando eu fui traído num relacionamento, o próximo relacionamento, qual é a nossa tendência? A gente já chega desconfiando da pessoa. Gente, mas essa pessoa é uma outra pessoa. Não foi ela que me traiu, não foi ela que me enganou. Aí eu passo a generalizar, eu passo a desconfiar de todo mundo e de todos. Eu não acredito na palavra de ninguém. E isso começa a ser muito agressivo com o outro. Não é justo que eu desconfie de uma pessoa que não me deu motivos para isso. O que eu vou aprender quando alguém me engana? Eu vou aprender que existe a mentira. Eu vou aprender que as pessoas podem fazer isso comigo. Só que eu não posso o tempo todo vestir essa máscara de proteção, que eu vou ser enganada a qualquer momento, que as pessoas não são confiáveis, porque isso é agressivo, isso acaba afastando as pessoas da nossa convivência. Então, na desconfiança, isso é muito comum. Também é uma estratégia muito comum que a gente usa para se defender da sensação de vulnerabilidade por desconfiança. Outra, a crítica. Eu uso muito a crítica para não ser criticado. Isso é muito comum. As pessoas que mais têm medo de serem criticadas são as pessoas que mais criticam. E aí, não é uma crítica que você está ali na intenção de ajudar o outro de alguma forma. Porque a crítica nunca vai ser boa de ser ouvida, tá, gente? Não é bom ouvir uma crítica. Mas se você souber ouvir o que o outro está te dizendo, você pode aprender com aquilo. Mas quando, para evitar que o outro me critica, eu vou lá, eu espizinho aquela pessoa, eu vou na ferida dela e aperto. Eu uso às vezes uma coisa que aquela pessoa me confidenciou para criticar um comportamento dela. Isso é uma máscara destruidora. É uma máscara péssima. Então, nada tá bom. Eu critico todo mundo o tempo todo para evitar sentir essa crítica do outro. Isso é muito comum. Mais comum do que a gente imagina. Ela colocou como menos comum, eu acho isso muito comum ultimamente. Vide o que a gente faz nas redes sociais. O que a gente faz quando a gente julga o outro? A gente está criticando. E a gente faz isso o tempo todo. Qualquer vídeo que aparece lá, qualquer coisa que aparece lá, eu já estou julgando, eu estou apontando, eu estou falando que fulano fez isso por causa daquilo, e aí já estou criando um outro vídeo para falar mal daquela coisa. Eu estou criticando. Para quê? Para que ninguém olhe para mim. Então, se eu apontar para o seu defeito, ninguém vai olhar para o meu. Então, eu vou ficar toda a vida apontando para o seu defeito. Isso é o medo da crítica. Travou, pessoal? Tá voltando, né? Então, se você é uma pessoa muito crítica, você tem muito medo de ser criticado. Então, a primeira estratégia aqui, para você que critica muito, que tem medo da crítica, é não vou mais criticar ninguém. Eu só vou falar quando aquilo puder ajudar alguém, mas eu não vou criticar mais ninguém. Eu vou silenciar, eu vou calar. Eu vou aprender a entender que nem tudo que eu falo está sendo bom para o outro. E às vezes ele não está pronto para ouvir. E aí eu vou diminuindo essa crítica. Frieza. Quando eu uso da frieza? Quando eu começo a ter relações que eu não me envolvo com ninguém. Eu tenho tanto medo de sofrer que eu visto, né, uma máscara da frieza.
nada me afeta, eu não me impacto com nada na vida de ninguém, eu não me envolvo. É isso, a frieza aqui nesse caso eu não me envolvo. Por que eu não me envolvo? Porque eu tenho medo de me conectar com pessoas e sofrer. Então é muito mais fácil eu não me envolver. Então eu não crio relações. Eu tenho relações superficiais, não é nem que eu não crio, eu tenho relações superficiais. Então as pessoas provavelmente vão me achar muito frias. Mas isso é uma estratégia de defesa. Porque se eu me aproximar muito dessa pessoa, eu posso me machucar. Então eu crio essa distância. Eu sou fria, eu não me afeta, aquela pessoa não vai se conectar muito comigo e aí eu me protejo disso. Como que eu lido com isso? Eu preciso aprender a entender que nem todo mundo vai me prejudicar nas relações, que tem pessoas que sim, eu tenho que selecionar e outras pessoas que eu posso confiar, que eu posso me relacionar e que eu posso ter umas relações mais profundas e menos superficiais. Eu vou começar com uma pessoa. Se eu tenho uma tendência à frieza, eu vou me conectar com uma pessoa e ter uma relação mais profunda com essa pessoa. E aí eu vou aumentando, conforme eu vou tendo mais confiança, eu vou aumentando. Crueldade. Quando eu acabo sendo muito cruel com o outro, no sentido até de fazer mal para o outro. Isso aqui acontece muito quando as pessoas sofreram muito, foram pessoas muito maltratadas na infância ou durante a vida e elas acabam reproduzindo isso. Eu tenho tanto medo de fazer isso que eu faço. Então, o que a gente costuma dizer? Pessoas que são agressivas foram muito agredidas. Então, elas acabam reproduzindo esse comportamento. Tanto física quanto emocionalmente, a gente acaba fazendo isso. Então, eu me torno cruel para que ninguém faça mais isso comigo. E não é que ela é uma pessoa perversa, porque tem a pessoa que ela é perversa, que ela tem um transtorno sério de personalidade, que ela sente prazer em fazer o mal para o outro. Não é esse tipo de pessoa que eu tô falando. Essa pessoa cruel que eu tô falando, ela fere com medo de ser ferida. Então, primeiro eu ataco. Eu já te ataco para você não fazer nada comigo. Não é que eu queira o seu mal, que eu tenho prazer em te ver mal, mas eu tô me protegendo dessa forma. Então, eu te causo mal para você não se meter comigo. Sabe aquelas pessoas que são muito agressivas verbalmente, que já chegando, que causam um impacto, você fala, opa, eu tenho que tomar cuidado com essa pessoa, porque essa pessoa, ela não é fácil. Ela faz isso muito provavelmente por proteção. Aí ela causa esse impacto para ninguém se meter com ela. E aí não é por uma perversão, não é por uma personalidade antissocial, não é por isso. É porque ela faz como forma de proteção, com medo de ser agredida também. Então, o que a autora falou? Ela falou tanto das máscaras que a gente usa com mais frequência e aquelas que a gente usa com menos frequência, mas que a gente usa em algum momento da nossa vida. E o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa ficar atento. Como que eu fico atento? Eu vou questionar. Eu vou estar sempre questionando por que eu falei isso, por que eu fiz isso, por que eu ajo dessa forma. Por que eu tenho sempre esse padrão de comportamento? Isso vai te ajudar a enxergar quais máscaras vocês usam. Pega de novo a live da semana passada, pega essa de hoje, vê o que você se identifica, anota. Anota para você começar a usar agora a prática contrária. Se eu me identifico com a máscara da crítica, opa, eu tenho que ficar muito atenta. Porque a minha tendência é criticar é porque eu tenho medo de ser criticada. Então, eu vou ficar muito atenta a qualquer impulso de criticar e a qualquer crítica que eu escute. Porque eu vou aprender também a ouvir de uma outra forma. Nem tudo que eu escuto é para o meu mal. Então, às vezes, eu posso ouvir de uma outra forma essa crítica e eu posso aprender com ela. Então, é isso. Eu vou trabalhando tudo isso. Se eu descobrir que eu uso qualquer máscara dessa como estratégia de defesa para não me sentir vulnerável, não tem problema, a gente usa. Eu preciso só identificar
questionar para poder mudar. Entenderam, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Dá um tempinho para vocês. Então, hoje, a gente finalizou o 4º capítulo, que falou, né, sobre essas máscaras e armaduras que a gente usa, né, contra a sensação de vulnerabilidade. Acho esse capítulo muito interessante, muito importante da gente identificar, porque a partir dele a gente consegue mudar muitas coisas na gente. O próximo capítulo é o capítulo 5, que eu ainda... ele é pequenininho, então eu vou falar em uma live só, provavelmente. O 6, que é maiorzão, que eu vou ter que dividir também. E o 7 também. Só que, o que acontece, gente? Semana que vem eu vou ficar 2 semanas sem fazer live, porque eu vou viajar. Mas a partir, eu acho que da semana do dia 13, se eu não me engano, vai ser dia 15, eu volto a fazer as lives aqui sobre o livro, tá bom? Então, se você ainda não assistiu as 2 lives falando sobre essas máscaras, né, assista para a gente conversar um pouquinho na próxima vez, para você ver, para você poder praticar, para você ver que você pode mudar. Compartilha aqui também qual é a máscara que você mais usa, como que está sendo trabalhar essas máscaras. Isso é muito importante. A gente não precisa identificar para a gente colocar isso como, eu sou assim e nunca vou mudar. Não, eu estou assim e eu posso mudar. Se eu tiver consciência, eu posso mudar. Sempre posso mudar e melhorar. Tá bom, pessoal? Então, agora a gente se vê daqui a 2 semanas. E qualquer coisa, se vocês acham que essa live pode ajudar alguém, compartilha, tá bom? E a gente se vê daqui a 2 semanas. Um beijo pra vocês. Tchauzinho. Obrigada.